Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora começar um novo estudo dentro do livro de Esther. Já encerramos o estudo no livro de Ruth, onde a providência divina ficou claríssima para mostrar a restauração de vidas que não tinham expectativa nenhuma. Assim Deus age. E agora veremos a providência divina continuando a agir, desta feita no livro de Esther. Nossa primeira lição tem como assunto o banquete de Assuero e Vasti destronada. Nosso texto áureo nos fala: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Esther capítulo 1, versículo 4. A verdade prática nos fala que o livro de Esther fala da providência de Deus em relação ao seu povo, mesmo que seu nome não seja mencionado. A leitura bíblica é todo o capítulo 1, do versículo 1 ao 22. E temos aqui os hinos sugeridos da harpa cristã, que são os de números 124 e 4. Muito bem, na nossa introdução, o comentarista destaca que o estudo do livro de Esther é relevante dentro do contexto bíblico pelas características especiais que apresenta. Ele recebe o nome de sua heroína e é um dos 2 livros na Bíblia que levam o nome de uma mulher, sendo Ruth o outro. E também um dos 2 livros que não contém a menção direta a Deus, sendo o outro Cantares de Salomão. Esther é um claro exemplo na Escritura da doutrina da providência e nos ensina a ver o Deus invisível revelado no fluir dos acontecimentos pessoais e mundiais. Vamos então aqui para o primeiro tópico, o livro de Esther. Título, autor e data. Esther significa estrela, era o seu nome persa. O seu verdadeiro nome, o de batismo, digamos assim, judeu, era Hadassah, que quer dizer murta. Murta é o nome de uma planta muito comum no Oriente e cujas folhas servem para tratamento de vários problemas no organismo. Veja, portanto, que ao ser nomeada rainha, agora ela passa a ser Esther. E realmente foi uma linda estrela que Deus colocou para brilhar no momento certo e da maneira correta. Esther, portanto, é a figura central deste livro, pois tudo gira em torno da sua ascensão ao trono e da sua influência como rainha. A autoria desse livro é desconhecida. Autoridades judaicas, como o historiador Joséfo, supõem que o próprio Mardoqueu, ou Mordecai, tenha sido seu autor, ou pelo menos uma das principais fontes informativas. Também é difícil dizer quando ele foi escrito. O cenário, sabemos, é no reinado de Assuero, que geralmente é identificado com o rei Xerxes, que viveu de 486 a 465 a.C. Porém, quando ele foi escrito, não há muita certeza. Os acontecimentos do livro de Esther aconteceram pelo menos 50 anos depois do decreto de Ciro, o decreto onde ele permitiu que os judeus regressassem à sua terra e reconstruíssem sua pátria. Mas Esther acontece 25 anos antes de Esdras fazer a sua jornada para Jerusalém. Uma característica deste livro, a ausência do nome Deus.
O rei da Pérsia é mencionado 190 vezes nos seus 167 versículos, mas o nome de Deus não aparece uma única vez. A única atividade religiosa que é mencionada é o jejum que Esther realiza em prol daquela situação difícil pelas quais o povo de Israel passou naquele momento. Muitos judeus consideram essa ausência do nome de Deus como algo inaceitável. Também não veem com bons olhos o casamento de Esther com um não-judeu, com um gentil. Porém, em vários aspectos, essas dúvidas são superadas, são superficiais. É mostrado como situações extraordinárias exigem também medidas extraordinárias. Mesmo que Deus não seja chamado pelo nome, o livro todo apresenta uma profunda fé na providência divina. A mão de Deus está lá, agindo na história, agindo na vida dos reis, dos imperadores, das autoridades, para que os desígnios de Deus sejam cumpridos. Esther, capítulo 4, versículo 14, Mordecai, Mardoqueu, afirma que se Esther ficasse calada naquele momento de crise, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Ele está se referindo claramente a quem? A Deus. Ele sugere que Esther se tornou rainha exatamente para uma ocasião como essa. Isto implica em que? A providência de Deus. Então, a providência de Deus nos ensina que pequenas coisas ou atitudes banais, comuns, elas podem, na verdade, ser peças num plano muito maior de Deus. A questão é que nós, humanos, não temos como detectar este plano quando ele está sendo formado. Somente quando o desenho está completo é que podemos entender o nosso papel em tudo aquilo. A importância do livro também aparece para mostrar a origem da festa de Purim, uma das mais importantes do povo israelita. Esther é um dos 5 livros que é associado às festas dos hebreus. Na celebração anual da festa de Purim, o livro de Esther é lido inteiramente em um rolo especial de pergaminho. Então veja que esta festa de Purim não existia no contexto original do povo de Israel, apenas a festa de Páscoa, a dos tabernáculos e a das colheitas. Porém, a festa de Purim vem surgir depois em comemoração a este grande livramento. Veremos que o povo de Israel se encontrou em risco de extinção naquele momento. Era, para usar uma palavra bem atual, era um genocídio que se apresentava diante deles. E Deus agiu de forma a frustrar os planos daqueles que queriam extinguir o povo israelita daquele momento. O segundo tópico vem nos falando sobre o banquete do rei Assuero. Era um grande rei que viveu naquela época e reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, de tão grande que era o seu reinado. Assuero é associado ao rei grego Xerxes ou Artaxerxes. Ele viveu de 486 a 475 a.C. Era o rei Xerxes justamente aquele que está envolvido no episódio dos 300 de Esparta. Lembra que os 300 gregos, liderados por Leônidas, ali da cidade de Esparta, combateram contra forças persas de um rei? Muito bem, este rei era Assuero, era Xerxes, marido de Esther. Então veja como se encaixa na história. Então não é uma mera fábula, não é algo do tipo há muito tempo numa galáxia muito distante. Não. Ali, no livro de Esther, nós observamos pessoas de carne e osso, pessoas que existiram de verdade e que tiveram um papel especial no plano e na providência de Deus. A historicidade do livro de Esther é contestada por alguns autores, porém, provas incontestáveis são encontradas dentro dele. Descrições da corte persa, descrições dos costumes daquele período, conjuntos de datas precisas, usos de nomes persas que eram correntes naquela época, ou seja, eram usados naquela época, assim também como a caracterização de Xerxes. O que é contado sobre esse rei está de acordo com outras fontes históricas. Além disso, o nome de Mardoqueu aparece literalmente em uma placa cuneiforme, ou seja, escrita com caracteres cuneiformes, onde se fala de um personagem chamado Marduk, que era o nome persa para Mordecai, como sendo um oficial na corte real de Suzã, no princípio do reinado de Xerxes. Então veja
que Mardoqueu não é um personagem lendário, mitológico, não é uma fábula, porém, uma pessoa real que é mencionada nos escritos que foram encontrados depois. Vamos falar então da cidade de Suzã. A cidade era uma das 3 capitais mantidas pela Pérsia, além de Babilônia e Persépolis. Ou seja, o império da Pérsia era tão grande que ele precisava de 3 capitais. Veja só. Suzã era considerada a residência real de verão. Era uma espécie de palácio de veraneio. Estava localizada no Planalto de Elã, a cerca de 400 quilômetros de Babilônia. A capital, Suzã, é onde acontece a história de Esther. Vamos falar então um pouco do esplendor persa. O Império Persa, ele surge depois do Império da Babilônia. Mesmo ele surgindo depois, ele se torna um grande império com muitas riquezas e dominando muitos povos. A prova disso é este banquete que o rei Assuero realiza, de 180 dias, ou seja, uma festa que durou 6 meses. O ambiente era ornado com pilares de mármore, cortinas de linho branco e violeta, sofás de ouro e prata, pavimentos de mosaico feitos de materiais caros. Veja quanta riqueza! Quanto luxo! Não havia 2 taças de vinho idênticas. O vinho fluía livremente, graças à generosidade do rei. Alguém pode imaginar uma festa durante tanto tempo e os combates externos e as tribos inimigas? Pois é, o Império Persa estava tão seguro que podia dar-se ao luxo de realizar uma festa tão grandiosa. Não havia ameaças externas. Não havia outros povos ou outros impérios que pudessem ameaçar o poderio do rei Assuero. Mas, em meio a toda aquela festa, em meio a todo aquele festejo, acontece um problema. É um problema que Deus permite que surja para que justamente Esther tenha a oportunidade de ser rainha. Foi o problema envolvendo a rainha Vasti. O grande rei que governava sobre todo o mundo, conhecido e gozava de recursos ilimitados, era vulnerável. Ele já vinha bebendo por 7 dias seguidos. Imagine como ele não estava. Ele não estava totalmente sóbrio. E agora ele manda 7 dos seus oficiais, 7 dos eunucos, para chamar a sua rainha, para que ela viesse se exibir àqueles convidados. Então veja que algo que para nós pareceria algo honroso, mas era algo desonroso para uma mulher. Lembre que estamos falando de um contexto de 3.000 anos atrás. As mulheres não se mostravam dessa forma para outros homens que não fosse o seu marido. As mulheres não saíam nem sozinhas à rua, se não fossem acompanhadas de um homem da sua parentela, se elas não tivessem marido. Então veja que esse comparecimento, essa exposição, embora parecesse para muitos hoje algo maravilhoso e belo e agradável, mas não era naquele momento e naquele local. A ordem para que sua esposa aparecesse vestida com suas finas vestes reais para o deleite de uma multidão de homens alterados pelo vinho parecia ofensiva. E a rainha Vasti recusou-se. Ela não atendeu o chamado do rei. E o rei, compreensivelmente, se enfureceu, se encheu de ira. A recusa de Vasti era um flagrante desprezo ao rei, que além de ser o rei, era o seu marido. Gerou, portanto, para usar um linguajar de hoje, uma crise institucional. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Isso diziam os conselheiros do rei. Portanto, esse desafio da rainha ao rei era muito mais do que uma birra, digamos assim, um capricho. Era algo que gerava uma crise por todo o reino. Porque as mulheres de todo o império veriam o exemplo da rainha. Alguém pode dizer que foi um bom exemplo ou um mau exemplo, mas veriam isso e dessa forma iriam desafiar os seus maridos também. Como resolver essa situação? A solução proposta pelos conselheiros foi um edito emergencial irrevogável para garantir que Vasti não fizesse aquilo que ela já tinha decidido não fazer, entrar na presença do rei. Dê o reino para outra que seja melhor do que ela. Ou seja, Vasti
estava perdendo seu lugar de rainha. Estava sendo, digamos assim, exonerada do cargo. Ou, para usar um linguajar moderno também, estava sendo impeachmentada por ordem real. Ela, portanto, é destronada. Ela perde o trono. Os seus conselheiros dizem: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei. Ela não quis se apresentar ao rei, pois nunca mais se apresentará. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor. Portanto, de acordo com o costume persa, ela estava dando também uma festa para as mulheres naquele momento. Enquanto o rei dava o seu banquete aos seus oficiais, aos seus grandes, ela dava um outro banquete para as suas mulheres, para as mulheres da corte. Veja que é algo comum naquela época, porque dificilmente tinha festas mistas entre homens e mulheres. Isso atendia aos padrões daquela época. Porém, essa recusa gerou toda uma crise. O historiador Josefo afirma que pessoas estranhas não podiam ver a beleza das mulheres persas. Outros sugerem que, por modéstia, Vasti não compareceu diante de um grupo de homens que tinham bebido mais do que era apropriado. De qualquer maneira, gerou uma crise, gerou uma situação difícil. E isso abriria um precedente, um mau exemplo para as demais mulheres do reino. Portanto, a solução não tinha outra. Vasti não podia mais ser rainha. Seja olhando por um lado da sua recusa ter sido algo movido pela modéstia, o fato é que nunca mais ela teria moral como rainha e muito menos como esposa, além de provocar uma possível influência negativa sobre as outras mulheres do reino. Agindo assim, ela causou discórdia em muitos lares. Isso também é uma lição para todas as mulheres. Por mais que uma mulher decida realizar algo carregado de boas intenções, tem que analisar muito bem o que fará, porque o potencial para causar problemas, ele existe, ele está aí. Às vezes se apresenta na nossa sociedade como se o homem fosse o causador dos problemas e a mulher fosse sempre a resolvedora. Não é assim. Tanto homens quanto mulheres têm um potencial gigantesco para causar problemas nos relacionamentos, seja no lar, seja no trabalho, seja na vizinhança. Todos temos esse potencial. Por mais que tenhamos boas intenções ao realizar determinadas atitudes. Então fica sempre esse lembrete para todos nós. Cuidado com aquilo que realizamos, porque as consequências podem ir muito além do que nós estivermos pensando. Aquele decreto do rei reflete um princípio profundamente enraizado ainda hoje no Oriente Médio. O marido governa a casa, somente ele tem o direito de dar o divórcio. Já os filhos do matrimônio, eles pertencem ao marido, e quando o divórcio acontece, o marido fica com os filhos. Então Vasti perdeu sua posição de poder e prestígio como rainha e foi despojada do seu título. Isso também tem uma aplicação espiritual. O trono de Vasti, a sua posição real, nos lembra da nossa posição como príncipes e princesas do reino de Deus, como reis e sacerdotes. Então, esta posição, ela pode ser perdida se não orarmos, se não vigiarmos, se nos deixarmos cair em tentação. Por mais que estejamos carregados de boas intenções, como talvez a rainha Vasti estivesse, o fato é que as suas ações a levaram a perder o trono. Assim também na vida espiritual, as nossas ações, embora motivadas por boas intenções, podem nos levar a perder a nossa posição espiritual. A aplicação pessoal nos diz que o livro de Esther mostra de forma incontestável o cuidado providencial de Deus em relação ao povo escolhido, pois, de acordo com a história de Esther, Deus protege e preserva o seu povo. Este, portanto, é o começo, é a introdução de toda uma linda história onde veremos a providência de Deus agindo em favor do seu povo. Que Deus abençoe a todos e na sua escola bíblica dominical você vai aprender com certeza muito mais. Deus esteja com todos nós na sua presença. Fim
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.